Olá, muito boa tarde, eu sou o Thiago Pavinato e está começando agora pela Jovem Pan News, o Linha de Frente desta sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023. Hoje nós temos uma mesa jurídica num programa especial, quase que monotemático, para que você entenda tudo o que não explicam para você. Conosco estão o professor Fernando Capês, Felipe Monteiro, Fernando Capês, já falei, o Nelson Kobayashi está aqui, prazer o Diego Tavares está cá, sua presença está dupla hoje, eu estou vendo, eu acho que eu bebi, não bebi, não faço isso antes do trabalho. Bom, nós temos aqui uma mesa composta por profissionais do direito. Por que isso é importante? Porque a pergunta que o Brasil foi dormir na tarde de ontem, quem dorme cedo foi dormir às 18, quem dorme às 20 com essa, mas a pergunta permaneceu essa até o presente momento. Bolsonaro pode ou não ser preso? Pode ou não ser preso? E eu vou pedir aqui para os senhores um pouco de paciência, porque eu quero dar para a nossa audiência todo o substrato legal para que a gente possa discutir isso a fundo. Porque uma coisa é um advogado de defesa falar sozinho. Um advogado, no caso, da defesa que está fazendo um ataque. E não ouvir a outra parte. Outra coisa é a gente não ter acesso a inquéritos sigilosos. Então a gente ouve uma notícia na imprensa aqui, outra notícia na imprensa acolá, e isso vai alimentando torcidas. Alguém publica uma coisa e fala, é fake news. Outro fala uma coisa, é mentira. Então nós vamos descer a fundo e cada um de casa tire a sua conclusão. Portanto, a Mel, que está no comando hoje do programa, vai me falando aqui da audiência, porque se estiver muito ruim também, eu corto a explicação e vocês continuem aí escolhendo o time de vocês. Que eu nunca fiz isso, é a primeira vez que eu vou descer a profundidade para que a gente possa discutir. Perfeito. Ok? E se eu errar alguma coisa, por favor, vossas excelências me interpelem. Presta atenção. Ontem, a Veja publicou uma entrevista com o César Bittencourt, que é advogado de defesa do Mauro Cid, que foi preso pelo esquema da vacina e está há mais de 100 dias encarcerado. A gente já discutiu aqui que ele está encarcerado ali sem os requisitos da prisão preventiva. É uma prisão à Lava Jato, que o ministro Gilmar Mendes já havia dito que é uma forma de tortura para se obter alguma delação. Então é isso que está acontecendo lá em Brasília. Aí o advogado novo do Mauro Cid falou, não, o Mauro Cid vai mudar os seus depoimentos e vai implicar o ex-presidente Jair Bolsonaro. E falou do Rolex, falou das joias, como foi vendido, quem ficou com dinheiro, como é que ia passar, se ia passar em dinheiro ou não. Juntou mensagens de WhatsApp, não com o Bolsonaro, mas do Mauro Cid falando para outras que era melhor passar em dinheiro para o presidente, mas não tem mão do presidente ali, são só relatos. Eu posso mandar uma mensagem para qualquer pessoa aqui e dizer, me dá em dinheiro porque eu vou pagar o Felipe. O Felipe nem sabe o que está acontecendo. É uma possibilidade. Bom, dito isso, o advogado ele falou à Veja e surgiu a pergunta, Bolsonaro vai ser preso? Aí hoje de manhã, o Estado de São Paulo solta uma matéria dizendo o seguinte, o César Bittencourt voltou atrás, falou que não tem nada a ver com as joias. Mas agora, nesse momento, o mesmo César Bittencourt está dando entrevista a uma outra emissora falando das joias. Parece o Walter Delgatti Neto. Pois é. Bom, o que acontece? Presente de presidente. Como é que a gente vai entender isso? Mel, eu vou começar com as artes. A gente tem que começar a discutir isso sabendo o que diz a Constituição em primeiro lugar. Arte 1, Mel. Tá? A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 2º, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
Ok, Mel. Isso posto, se não tem lei que te obriga a fazer alguma coisa, você não precisa fazer. Se não tem lei que te proíbe a fazer alguma coisa, você não precisa deixar de fazer. Mas é só a lei no sentido da lei legislada pelo legislador. É tautológico falar isso, mas é essa lei, não é a portaria, não é a regulamentação, é a lei. Sentido estrito. É a lei. Tanto é que fui a melhor doutrina de direito constitucional, a Constituição Federal comentada pelo ministro Alexandre de Moraes, para trazer-lhes que, vamos lá, Mel, tal princípio, que é o princípio da legalidade, visa combater o poder arbitrário do Estado, só por meio das espécies normativas devidamente elaboradas conforme as regras de processo legislativo constitucional, podem-se criar obrigações para indivíduo, pois são expressão da vontade geral. Com o primado da lei, cessa o privilégio da vontade caprichosa do detentor do poder em benefício da lei, sendo assegurado ao particular a possibilidade de recusar as imposições estatais que não respeitarem o devido processo legislativo. O parlamento, historicamente, detém o monopólio da atividade legislativa. Vamos trocar a arte. Ainda sobre o princípio da legalidade, nós temos, na mesma obra do ministro, tal princípio... Esse já foi. Esse aqui já foi, a próxima, Mel, o segundo, tá? Ele está falando do princípio da legalidade, que é o artigo 5º. Ele traz uma coleção de julgados, tá? Ele traz a jurisprudência. O que é a jurisprudência? O que o STF entende do princípio da legalidade? O STF, em 2001, já falou que esse princípio veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções normativas a título primário de órgãos estatais legislativos. Depois, outro acórdão. A inobservância do princípio da legalidade pressupõe o reconhecimento de preceito de lei dispondo de determinada forma e provimento judicial em sentido diverso. Ou então, a inexistência de base legal e, mesmo assim, a condenação a satisfazer o que pleiteado. Os decretos que veiculam ao ato normativo também devem sujeitar-se ao controle de constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal. O que quer dizer isso? Se tem uma portaria, um decreto, uma regulamentação, uma resolução feita por algum outro poder, que não seja lei, a constitucionalidade, ela pode ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal e não por ela própria. Bom, outro julgado, o princípio da reserva da lei atua como expressiva limitação constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar, por tal razão, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos ou criar obrigações. Outro, do TRF da 4ª Região, o exercício de competência fiscalizadora por órgão da administração pública está vinculado aos limites da lei outorgante. Essa jurisprudência, esse julgado é muito importante, porque o TCU, o Tribunal de Contas da União, é um órgão da administração pública, não faz parte do Poder Judiciário. Portanto, ele está vinculado aos limites da lei. Essa lei deve ser considerada não apenas por natureza material, mas também formal, em interpretação estrita, eis que se trata de norma limitadora de direitos e disciplinadora de atividades, não podendo ser substituída por resoluções ou outros atos análogos. E, por fim, podemos trocar a arte, podemos ir para a próxima página. As restrições ou limitações de direito de propriedade e possuir um presente, se ele lhe é dado um presente, é sua propriedade. Tendo em conta a sua feição social, entre as quais se insere o tombamento, decorrem do poder de polícia inerente ao Estado, que há de ser exercitado com estrita observância ao princípio da legalidade e sujeição ao controle do poder judiciário. Só a lei pode ditar regras de ação positiva, fazer, ou negativa,
deixar de fazer, em obediência ao princípio da legalidade. Pronto? Temos mais alguma página desse livro, Mel? Então, esse é o princípio da legalidade. Tem que ter lei. Aí vem a pergunta. Tem alguma lei que fala de presente para presidente da República? A Constituição não fala. Não há nenhum trecho da Constituição em que ela mencione, né, que ela trate de presentes a chefe de Estado ou que mande se regulamentar isso. Então nós vamos agora para uma lei, que é a Lei 8.394, que é de 30 de dezembro de 1991. Essa lei, ela trata da preservação, da organização e proteção dos acervos documentais privados do presidente da República. E é aí que a coisa começa a tomar corpo. Vamos para essa lei, Mel? O artigo 2º... Não, pode passar para a próxima, esse nós já terminamos, tá? O artigo 2º dessa lei, não, pode passar. Esse ainda é a doutrina do Alexandre de Moraes. E o artigo 2º ele diz: os documentos que constituem o acervo presidencial privado são, na sua origem, de propriedade do presidente da República, inclusive para fins de herança, doação ou venda. Mas aí tem um complicador no artigo 3º, senhores. Prestem atenção. Os acervos documentais privados dos presidentes da República integram o patrimônio cultural brasileiro e são declarados de interesse público. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, apesar de ser propriedade do presidente, dele poder vender, dele poder doar, a União, ela tem direito de preferência na compra. Se ele quiser vender, ele tem que oferecer para a União primeiro. E ainda, ele não pode ser vendido para o exterior sem autorização da União. Então, esta é a grande preocupação. Agora, todo mundo está se perguntando, o que é, né, esse acervo? O que é acervo documental? O que significa? Isso foi regulado no decreto número 4.344, de 26 de agosto de 2002. Vamos ver esse decreto, Mel? Esse decreto, no artigo 3º, ele define o acervo documental privado do presidente da República como conjunto de documentos em qualquer suporte de 3 naturezas diversas. A primeira, arquivística, biológica e museológica. É difícil de entender, não é? Bibliográfica. Arquivística, bibliográfica e museológica. E esses arquivos de natureza arquivística, bibliográfica e museológica, eles podem ter diversas formas. Quais as formas? A forma textual, eletromagnética, fotográfica, videográfica, sonora, iconográfica, cartográfica, de livros e periódicos, de obras de arte. E é aí que entram a questão das joias. Objetos tridimensionais. Então, é uma possibilidade, porque isso também não está afirmado em jurisprudência nenhuma. Ninguém consegue dizer que um objeto tridimensional, porque é um objeto tridimensional, que ele tem natureza arquivística, bibliográfica ou museológica. Se eu pensar que estas formas, uma joia tem um formato 3D, mas não é só a forma tem que ser dessas 3 naturezas. Qual é a natureza da joia? Arquivística, bibliográfica ou museológica? Fica essa pergunta que nunca foi respondida. Nunca foi respondida. Aí, meus queridos, nós vamos continuar no artigo 3º desse decreto, porque o parágrafo único dele, ele diz o seguinte: ele exclui do acervo privado. Nós temos o parágrafo único de novo, o parágrafo único, Mel? Vamos lá, o parágrafo único desse mesmo artigo 3º, desse mesmo decreto de 2002, ele exclui do acervo privado do presidente
documentos de natureza bibliográficas e museológicas recebidas funcionalmente, ou seja, para o exercício da presidência da República, e também os documentos bibliográficos e museológicos recebidos em cerimônias de trocas de presentes. Bom, dito isso, esses dois casos são patrimônio da União, da presidência e não do presidente. Pode girar, Mel. Esses são da presidência e não do presidente. Ok? Essa é a legislação. Do presidente, qual que você falou aí? Do presidente não é. Quais que são da União que você... Da União só não é patrimônio propriedade do presidente, e mesmo sendo propriedade do presidente, tem que dar o direito de preferência para a União e vender para o exterior só com autorização da União. Aí vem a dúvida. O objeto tridimensional que fala esse decreto, ele tem que ter natureza museológica, bibliográfica ou arquivística. Eu posso enquadrar a joia aí? É uma pergunta não respondida. E aquilo que já não é do presidente é aquilo que ele recebe para o exercício da função de presidente e documentos recebidos em cerimônia de troca de presente. Documentos bibliográficos e museológicos. Eu acho que joia não entra nem em bibliográfico nem em museológico. Mas vamos lá. Depois disso, ainda tem uma portaria. Todo mundo está acompanhando? A audiência está acompanhando, Mel? Bom. Mais ou menos. Mais ou menos, porque está todo mundo ouvindo o advogado do Cid, né? A portaria 59 da Secretaria-Geral da Presidência da República, em 2018, ela regulou o seguinte: no artigo 8º, ela diz que, no seu parágrafo único, os bens perecíveis e personalíssimos não serão incorporados ao acervo da presidência. Tá? Artigo 8º, parágrafo único da portaria 59 de 2018. E o anexo dessa portaria, no inciso 4, fala que as joias não são incorporadas ao acervo da presidência. Tá lá. Aí eu vi alguns veículos de comunicação dizerem: ah, não, isso é fake news, porque esta portaria ela é inválida. Como é que o jornalista invalida a portaria? Eu nunca vi, mas é isso que eu tenho visto na internet, porque eu pesquisei tudo hoje, em todos os portais de informação. E, por fim, nós temos aqui a decisão do TCU, né, para finalizar essa questão, uma decisão de 2016, no Acórdão 2255 de 2016, em que o juiz do TCU, ele diz que só os presentes personalíssimos vão para o acervo privado. Ele cita exemplos, fala de camiseta personalizada, mas ele vai lá, por exemplo. Então, assim, ele não pode delimitar. Primeiro, porque ele não é lei. Segundo, ele cita um exemplo do que ele entende por personalíssimo. Depois ele fala de uma esmeralda muito valiosa, mas ele não fala de joia. Uma pedra de esmeralda, é isso que ele usa na decisão, no voto. Agora, uma pedra de esmeralda é uma coisa, uma joia com uma esmeralda é outra. E, por fim, a gente tem esse imbróglio todo e dizem que as joias, né? As joias... Não precisa mais, Mel. Já estamos aqui. Muito obrigado. Tá? As joias são de uso pessoal. A joia está na portaria como personalíssimo. Ele fala de uma grande esmeralda, mas é uma joia para se usar, para se vestir. Então, o grande problema nesse primeiro ponto é: a joia pode ser pela portaria 59 de 2018, e porque não tem lei que diga o contrário, ela pode muito bem ter feito isso, ela não fere nenhuma lei. A decisão do TCU, ela não vincula, ela não tem força de lei, como nós vimos no artigo 5.
Então, Bolsonaro recebeu joias, vamos imaginar, que são da sua propriedade pela portaria, mas, e aí é a questão, ele sabia ou não que essa transação ocorreu? Porque, mesmo sendo da sua propriedade, a lei de 1991 diz que ele tem que dar direito de preferência de venda para a União e tem que ter autorização da União para vender para o exterior. E a acusação que está na imprensa é que foi vendido para Miami, o Vacef recomprou e o bem foi devolvido. Vale lembrar também que não existe nenhuma outra lei que fale de presente a presidente. Nós temos 4 tipos de sujeitos que recebem dinheiro público: agentes políticos, que são os eleitos e transitórios, como o presidente, os agentes públicos, concessionários e prestadores de serviço, os empregados públicos, que são os seletistas regulados pela Lei 9.962 de 2000, e os servidores públicos efetivos ou comissionados, os cargos de confiança. Para este sim, só para o servidor e não para o presidente, cabe a Lei 8.112 de 1990, que proíbe propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie. E para aqueles que são nomeados pelo presidente para a alta administração federal, como ministros de Estado, estes têm o Código de Conduta da Alta Administração Federal, que exclui o presidente. No artigo 2 ela fala, não é o presidente. Então ela fala do que pode ser recebido de presente, que não pode receber brinde, e conjuntamente com a Resolução 3 de 2000, ela só trata de ministros, secretários e pessoas nomeadas pelo presidente, mas não o presidente. Então, existe um vácuo. Você está dizendo que não existe uma lei não tem uma lei. Você está dizendo que não existe uma lei afirmando que os presentes integram o patrimônio da União. Exato. Agora são 14 horas e 30 minutos. Não existe uma lei que diz que as joias integrem o patrimônio da União. E para dizer isso, você mostrou toda a sequência legislativa e de decretos. Exato. Você expôs e concluiu. O único ponto errado nessa história é: não tem lei que regula recebimento de presente para presidente. Não tem. A lei que se evoca fala de arquivos de natureza museológica, bibliográfica e arquivística. Eu não sei se um colar é arquivístico, museológico ou bibliográfico. Se não foi de alguém importante, né? Se não foi de alguém... Não é? Porque insistir. O que o advogado está dizendo é que joias, elas são um objeto em forma tridimensional. Tudo bem, a lei fala em tridimensional, mas dentro das 3 naturezas. Então o único problema é o Bolsonaro ter sabido ou não. Porque mesmo sendo da sua propriedade, ele deveria dar direito de preferência de compra à União, ou ter pedido autorização para venda no exterior. Permita, Pavinato, fazer uma pergunta a você. Foi cansativo, mas foi necessário. Eu vou fazer uma pergunta a você, tem gente que está entrando agora. Você expôs uma série de leis e regulamentos. Você é advogado formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tem doutorado pela USP, você não é um leigo. Nessa sequência de leis e dispositivos, você mostrou que não tem uma lei afirmando que as joias integram o patrimônio da União. Foi isso que nós ouvimos? É? Então, eu queria fazer um comentário antes que o Felipe Monteiro me contestasse. Eu estou aqui, o site aqui da UOL publicou o César Roberto Bittencourt, que é um grande penalista, professor de Direito Penal, meu colega, inclusive, lançou o seu Tratado de Direito Penal, sabe muito bem o que diz o direito penal. Ele expôs aqui, publicou o trecho do diálogo que ele teve com o jornalista do Estadão. Jornalista do Estadão mandando um WhatsApp para ele. Dr. César Bittencourt, esse dado público na internet. Aqui é Tássio Lohan, jornalista do Estadão. Tudo bem? Entro em contato, pois gostaria de confirmar essa informação publicada pela Veja sobre o senhor Mauro Cid decidir apontar Bolsonaro como mandante no caso das joias. Por favor, doutor César Bittencourt, o senhor confirma o que Mauro Cid disse, ou a reportagem que está na Veja, que Mauro Cid vai apontar Bolsonaro como mandante do caso das joias?
Agora, o César Roberto Bittencourt, que tem, aliás, um ótimo curso Tratado de Direito Penal. Ele esclareceu agora esta nota, disse assim, ele acaba de dizer à outra emissora que ele vai esclarecer os fatos. O Cid tratou do Rolex, não de joias. Rolex. Não tem nada a ver com joias. E o Rolex Isso foi erro da cheio Veja. de pedra preciosa é o quê? Não se falou em joias. Bom, tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte... Agora são 14 horas e 33 minutos. Se vocês fizerem uma busca pelo Google, vão encontrar uma notícia 2 dias, outra 4 horas, outra 2 horas, outra 39 minutos. Somente essa indecisão já retira credibilidade do depoimento que vai ser prestado pelo Mauro Cid. O César Roberto Bittencourt, meu colega jurista, penalista, um dos maiores penalistas do país. Claro que ele está buscando construir uma tese para defender Mauro Cid. Qual é esta tese? Obediência hierárquica. Artigo 22 do Código Penal. Exclui a culpabilidade, quer dizer, é isento de pena, não é condenado, é absolvido, não responde por crime aquele que obedece ordem de superior hierárquico não manifestamente ilegal. Pois é, uma ordem dessa seria manifestamente ilegal. De onde é que ele tirou isso? A tese é que a ordem não seria manifestamente ilegal, para construir a tese da obediência hierárquica. E por que não seria uma ordem manifestamente ilegal? Qual o crime que estaria se imputando em primeiro lugar aqui? Artigo 312 do Código Penal. Peculato. Crime de peculato, desvio. Desviar dinheiro, valor ou bem móvel em proveito próprio ou alheio. Ou seja, pegar algo que pertence ao patrimônio da União... Mas aí é um detalhe. A joia não é patrimônio da União, então peculato cai fora. Então vamos lá. Você já, como você é muito inteligente, você já está se antecipando, mas quem está nos acompanhando não tem essa agilidade sua, muitas vezes. Quer dar uma outra visão, assim. Claro, nós vamos passar... Mas como é que ele vai dar outra visão quando eu não terminei de dar a minha? Só se ele me emprestar o óculos dele. Não. Então veja bem. Primeiro, para que haja o peculato desvio, e o Pavinato viu muito bem, é necessário que o funcionário público, no sentido amplo da palavra, desvie em proveito próprio ou alheio, no caso específico, um bem de valor da União. Muito bem. Aí nós vamos para a Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei que o defina. Somente a lei pode descrever crimes. Somente a lei pode prever penas. Isso vem desde 1215, na Magna Carta. É um princípio que se aplica a todos os países civilizados. Então, é necessário a existência de uma lei apontando claramente que aqueles presentes integram o patrimônio da União e que, por integrar o patrimônio da União, não poderiam ser desviados em proveito próprio ou alheio. Nós não estamos discutindo aqui conduta ética, podemos fazer um programa inteiro com relação a isso. Nós não estamos discutindo moralidade administrativa. Nós estamos discutindo se houve crime. Para que haja crime, existem modelos na lei chamados tipos legais que descrevem as condutas. Para que seja enquadrado no crime de peculato, eu estou falando exclusivamente temas jurídicos. Quem me conhece sabe que eu fui um crítico dos métodos da Lava Jato. Fui um crítico dos métodos da Lava Jato porque o devido processo legal, que é o método pelo qual se apuram crimes, é um postulado de qualquer democracia. Não existe democracia quando se atropela o devido processo legal. Então, para não monopolizar a palavra, depois a gente vai falar sobre aspectos processuais. Eu vou rodar isso aí, claro. Mas eu queria... Aspectos processuais, prisão preventiva, competência. Etc. Mas eu queria partir do seguinte aspecto primeiro. Para que haja peculato, na modalidade peculato-desvio, a necessidade de uma lei determinando que os bens presentes integrem o patrimônio e que aí houve um desvio em proveito próprio ou alheio. E para que houvesse corrupção
crime de corrupção passiva, seria necessário que ele tivesse recebido os presentes para deixar de praticar um ato legal ou praticar um ato ilegalmente, o que também não se configura. Então, eu quero, em primeiro lugar, sob um ponto de vista jurídico e temático, dizer que, a princípio, é discutível se houve peculato, desvio e não houve corrupção passiva. E que o jurista, meu colega e amigo César Roberto Bittencourt, provavelmente pretende construir uma tese de obediência hierárquica à ordem aparentemente legal. Ou seja, a dúvida sobre se podia ficar com presente ou não, por isso que a ordem não é manifestamente ilegal. Agora, antes de eu passar para você, Felipe, como o Nelson, ele lida com essas questões da ordem dos advogados, em tribunal de ética também, tem uma questão, porque o advogado do Mauro Cid, o doutor César Bittencourt, e vou falar, eu gosto muito do Tratado de Direito Penal dele, acho um livro espetacular. É um bom concorrente. Ele acabou de afirmar também que, em rede nacional, o Jair Bolsonaro o procurou para que ele o defendesse. Isso é ético? Pode ser ético se as teses convergirem, Pavinato. Se não houver conflito de interesse ou conflito de teses defensivas. Então pode o mesmo advogado defender as duas pessoas. Não, mas no sentido de que, olha, eu estou defendendo o Mauro Cid, mas antes o Bolsonaro quis que eu o defendesse. Eu não quis defender, mas quis defender o Mauro Cid. Ah, sim, o advogado tem essa opção. Isso não é antiético, mas ele falar para público, olha, o mal quis que eu o defendesse, mas eu não defendo o mal, estou defendendo o bem. O advogado, ele tem o dever de sigilo não só em relação ao teor do seu trabalho, aos documentos que ele tem acesso, às informações, confissões que eventualmente podem acontecer no âmbito do seu escritório, no espaço físico reservado, mas ele também tem o dever ético de preservar a identidade dos seus clientes e dos seus possíveis, eventuais clientes, aqueles que o procuram. Então, em relação a isso, é necessário que haja uma reserva dessa informação. Em relação a ele advogar ou não, para um ou para os dois, ou para um e outro, tem possibilidade se não houver conflito de interesses. É claro que, se de fato o Mauro Cid tiver a intenção de delatar o Bolsonaro, praticar algum tipo de confissão e delação, aí haveria um conflito de interesse óbvio que o impediria de atuar para os dois. Tem esses detalhes aí. Posso falar sobre essa questão aí que o Capê estava falando? Eu acredito que o PP deva falar alguma coisa a esse respeito. Não, isso é uma questão também. Porque eu já vi, quando o Mauro Cid foi preso, que ele ia delatar o Bolsonaro na semana seguinte. Saiu em todos os meios de comunicação que o Mauro Cid ia falar isso e aquilo. Não falou. E se o Mauro Cid agora não fala aquilo que o advogado disse que ele vai falar? Não, só uma coisa, Nelsinho. Tem uma informação que não está fazendo sentido na mídia, de que ele teria confessado porque ele busca a atenuante genérica da confissão espontânea. Sabe o que a confissão espontânea diminui da pena? Nada. Sabe qual é o efeito prático da confissão espontânea na dosagem da pena? Praticamente nenhum. E qual é o efeito da confissão espontânea numa prisão ilegal? Não é confissão espontânea, nem espontânea é. Não seria espontânea também, porque foi preso, muito bem colocado. Nelson, né, estava falando... Sim. E fazendo um comparativo aí, tem muitos assuntos aí. Tem questão de competência, como o Capês falou, tem muitas questões processuais que estão envolvidas, mas dessa discussão toda, Pavi, eu acho importante destacar que o Mauro Cid já trocou de advogado 3 vezes. A última troca de advogados foi porque o advogado que renunciou à procuração, ali, o poder de representá-lo, por quebra de confiança. Então, a gente já sabe que alguma coisa não está muito certa aí. Tem muitas informações desencontradas, muita falta de confiança nas representações, e isso pode também ser algum indicativo do que pode vir a acontecer também. E depois eu falo sobre essas questões. Claro. Para a gente não mudar a ordem das coisas. Pavinato, eu concordo com a sua conclusão, mas eu não concordo com o caminho que você seguiu, né, apesar de respeitar a sua inteligência e genialidade ao construir essa argumentação jurídica. Eu venho defendendo publicamente, né, e você sabe muito bem isso, que não há nenhum tipo de legislação sobre o presente que o presidente da República recebe de líder estrangeiro do mundo todo. Isso não há. Não existe mesmo. Não há, mas eu deixei claro aqui. Não há. O que ele recebe, né, ele tem que deixar à disposição, dar direito de preferência para a União. É o que me parece. Eu vou chegar nesse ponto aí. Tá. Não há regulamentação, não há legislação
o que tem uma decisão do Tribunal de Contas da União falando que o presidente pode ficar com itens pessoais e personalíssimos, mas ele não exaure o que seriam esses itens pessoais e personalíssimos, né? Agora, a grosso modo, quando você pega o regime de direito público, né, e a Constituição Federal, né, você vê que o princípio da legalidade administrativa é muito diferente do princípio da legalidade que você colocou, que é o artigo 5º, inciso 2. O artigo 5º, inciso 2, que você bem leu, diz o seguinte: qualquer pessoa pode fazer tudo, ao menos que a legislação fale o contrário. O princípio da legalidade administrativa, que é o que tem que amparar a administração pública e tem que amparar os servidores e donos de mandatos públicos, é que ele só pode fazer algo em virtude de lei. Essa é a diferença que eu vejo e eu vou no caminho oposto de você. Não, e eu entendo. Se a gente então, assim, entrar como uma improbidade administrativa, esse é o ponto. Nesse caso, não tem prisão também, é só multa. Esse é o ponto que eu queria colocar aqui. Então, ou seja, teoricamente, se não tem legislação sobre esse assunto, né, o Bolsonaro não poderia vender e dispor de nenhum bem que ele receba, porque princípio da legalidade administrativa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria colocar aqui é, apesar da lei 8.394 de 91, que você fala bem, né, e você faz um raciocínio para equiparar as joias como bem tridimensional... Não, eu tento, eu acho que não é. Não é. Eu acho que não é. Eu acho que a lei 8.394, ela fala de acervo documental, né? Eu não vejo joias como acervo documental. Então, eu não colocaria joias nessa legislação, tá? Então, vamos lá. Então, eu não concordo com essa caça à bruxa que está tendo no Brasil em relação a esse aspecto do Bolsonaro. É bom lembrar que, por não ter legislação, todos os presidentes da República, Lula, Dilma, tiveram exatamente o mesmo problema com bens que receberam de líderes estrangeiros, né? Mais de 500. O Lula, inclusive, teve que pagar, porque não conseguiu identificar no seu acervo os bens que estavam faltando, pagou para a União Federal, para o Tribunal de Contas da União Federal, um valor para compensar o bem que teria sumido, supostamente, do acervo dele, né? Ou seja, a gente tem que parar de discutir picuinha, tem que parar de discutir essas questões de Bolsonaro vai ou não vai ser preso. Como o Capês bem disse, se não há lei, se não tem crime, né, não tem por que criminalizar o Bolsonaro nesse sentido. Eles têm que começar a discutir estrutura e fundação de país, né? Poxa, vamos discutir de forma séria o que a gente tem que fazer com os bens que o presidente receba. É justo o presidente da República ficar com o Rolex que ele ganha de líder estrangeiro? Os cidadãos querem isso, o Brasil quer isso. Discutir de forma séria e de forma eficiente esse assunto. Não dá para a gente ficar fazendo picuinha e querer a todo momento criminalizar todo mundo por conta de algo que não é regulado.